Olá, meus irmãos, muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, que todos possam ter tido aí uma noite muito abençoada, de descanso, e que Deus continue nos guardar, nos proteger e trazer, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos que às vezes vivemos alguns momentos difíceis, alguns momentos complicados, que chegamos até o ponto de não entendermos, mas como eu disse no culto ontem à noite, o importante e o que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas é saber que Deus está conosco. Por mais que de repente não sintamos a presença dele ali, mas ele está, porque ele prometeu que estaria, e que possamos crer que tudo aquilo que acontece com as nossas vidas, Deus tem um propósito, mesmo quando de repente por nossa negligência, por nossa falha, mas Deus na sua infinita misericórdia sempre tem nos capacitado a cada dia. Hoje nós estamos já no capítulo 19 de Números, e o capítulo 19 de Números vai falar sobre a lei da purificação. O Senhor vai trazer sobre a exigência da purificação. Deus ordena a Moisés que mandasse os israelitas se purificar. E aí nós vamos perceber que ele vai tratar muito nesse paralelo. A hora ele fala de impuros, fala de puro, de impureza, de pureza. Então o Senhor começa a tratar com Israel agora dessa forma, de uma forma mais íntima, de uma forma mais detalhada, colocando aquele que de repente pecar, como precisa ser feito, aquele que tocar no defunto, aquele que tocar num osso, aquele que estiver no local de um morto. Então o Senhor vai trazendo algumas questões e como eles se purificariam a respeito disso, como isso tudo traria. Então ele traz todo aqui um ritual, e esse ritual, na minha visão, ele está tudo dentro da obediência, porque quando o povo entendia isso, entendia que para estar diante do Senhor precisava estar puro, precisava estar realmente purificado de todas as questões, e observava, quando nós pensamos o que é pecado, pecado é tudo aquilo que ofende o coração de Deus. Então o povo, em primeiro lugar, precisaria entender que ofendeu o coração de Deus, que havia, saído fora do padrão de Deus, que tinha errado o alvo, como a gente sempre diz. Então, o povo havia, de alguma forma, sido rebelde com Deus, porque quando pecamos, nada mais não é, estamos sendo rebelde contra Deus. Então, o primeiro ponto da purificação era entender isso, era reconhecer quem o homem é, quem eu sou, e reconhecer quem Deus é. Então, Deus trabalha com o povo a respeito disso. E quando o povo, então, reconhece qual é a prática, Deus quer que o povo mostrasse isso de uma forma prática, que está arrependido, que entende quem é, que entende quem Deus é, e através disso, então, esse ato de cerimônia, esse ato, de fazer algo, demonstrava isso. Demonstrava a própria pessoa, demonstrava a Deus, mas principalmente a comunidade. Olha, eu falhei, eu errei, e eu quero agora, ou de repente não diante do povo, mas diante do seu líder, diante do sacerdote da época, que olha, eu pequei e entendo que ofendi o coração do Senhor, e eu quero então me purificar. Então era toda aquela cerimônia que fazia. E aí no versículo 20 vai dizer assim, olha, mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele estará impuro. Então está dizendo, mas aquele que estiver em pecado, e não confessar e não reconhecer, será realmente eliminado. Eliminado naquela época era a morte. Hoje, eu creio que a pior morte, muitas vezes, começa com isso, a separação de Deus. Por quê? Porque ele vai contaminar o santuário e contamina todos aqueles que estão. Então não muda muito a respeito de nós hoje. Lembramos aqui que o texto vai dizer que eles precisavam se retirar. É aquela ideia de uma quarentena, faz uma quarentena, a gente já sabe muito bem o que é isso. Fica 7 dias, um dia, e é aquele momento de reflexão, sabe? Não é simplesmente, fica ali, fica lá no cantinho, espera passar o dia, cruza os braços. Não, era um momento de reflexão, um momento de oração, um momento de busca ao Senhor, um momento que o povo precisava realmente entrar em contrição, entendendo o que havia acontecido, entendendo o que estava acontecendo, o que precisava ser feito, o que havia acabado de ser feito. O que acontece conosco hoje, quando pecamos, não é simplesmente, nós somos fracos. Não, precisamos confessar,
Precisamos nos purificar diante do Senhor. Hoje nós não necessitamos mais de cerimonial, porque Cristo já fez isso na cruz do Calvário. Mas precisamos também reconhecer, confessar o nosso pecado diante do Senhor, realmente passar por um tempo de reflexão e entender o que nos levou àquilo, o que nos levou àquela atitude, o que nos levou a falar daquela forma, o que nos levou a pensar daquela forma. Então ter um tempo de reflexão diante do Senhor para que Ele venha contemplar o nosso coração. Que hoje possa ser isso, que hoje possa ser um dia de reflexão diante do Senhor, para que Ele venha, né, realmente sondar a nossa mente, os nossos lábios, os nossos olhos, mas principalmente o nosso coração. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um excelente dia em nome de Jesus.